Foi advogado, jornalista, poeta, um defensor do fim do regime escravocrata no Brasil e talvez um dos abolicionistas mais importantes do século XIX. O homenageado deste vídeo é Luiz Gonzaga Pinto da Gama. Luiz Gama nasceu em 1830, na cidade de Salvador, Bahia. Era filho de uma africana livre e de um fidalgo de origem portuguesa. Sua mãe desapareceu quando ele tinha por volta de 7 ou 8 anos de idade. Ele então foi criado pelo pai. Com bases em informações dadas pelo próprio Gama, muitos historiadores atribuem sua filiação materna a Luísa Maim, uma guerreira ativa nas revoltas negras da Bahia, que fugiu para o Rio de Janeiro e foi deportada para a África. No entanto, paira no ar uma dúvida sobre a veracidade dessas informações. Aos 10 anos de idade, seu pai o vendeu para saldar uma dívida de jogo. A venda ocorreu com um contrabandista no Rio de Janeiro, que o revendeu para um fazendeiro paulista. Na adolescência, Gama foi escravizado, mas aos 18 anos ele encontrou provas de sua liberdade e fugiu do cativeiro. Gama aprendeu a ler e a escrever e cultivou sua paixão pelas letras por toda a vida. Em 1859, ele publicou Primeiras Trovas Burlescas, uma coletânea de poemas satíricos. Neles, Gama fazia uma crítica social e política à sociedade brasileira e denunciava questões raciais falando na primeira pessoa. Trabalhou como jornalista, tipógrafo e escrivão de polícia, ocupação que lhe possibilitou o contato diário com a legislação. Como ativista da causa abolicionista e republicana, Gama contribuiu para diversos jornais, como Diabo Coxo, Cabrião, Radical Paulistano, dentre outros. Neste último, ele denunciava sentenças e apontava erros cometidos por advogados e juízes. Atuou também com diversos outros abolicionistas, como Ferreira de Menezes, José do Patrocínio e André Rebouças. Como advogado autodidata e visando cumprir sua missão de libertar e garantir os direitos de escravizados, Gama lança a mão da lei de 7 de novembro de 1831, que extinguiu o tráfico negreiro. Logo, todas as pessoas trazidas ao Brasil a partir desta data seriam consideradas livres. Gama dedicou-se com afinco e de graça para libertar diversas pessoas por várias províncias do Brasil. A ausência de um diploma não o impedia de advogar. Era detentor de uma provisão, ou seja, um documento que autorizava a prática do direito concedido pelo Poder Judiciário do Império. Como só existiam 2 faculdades de direito no país durante o século XIX, uma em Olinda, outra em São Paulo, era comum a existência de profissionais do direito provisionados ou rábulas, o que foi possível até 1960, quando a advocacia passou a ser uma prática exclusiva para bacharéis em direito. Em 2015, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, concedeu a Luiz Gama o título de advogado, reconhecendo sua importância como jurista. Em 2018, Luiz Gama recebeu o título de patrono da abolição da escravidão no Brasil, e seu nome foi inscrito no livro de Heróis da Pátria, justa homenagem ao advogado da liberdade. Agora podemos nos perguntar: por que a vida e obra de Luiz Gama caíram no esquecimento? Por que um nome tão importante para o processo abolicionista brasileiro não é estudado nas escolas? Apesar do resgate atual de sua biografia por muitos estudiosos, ela é ainda muito pouco conhecida. Ele era um negro que viveu todas as instâncias da escravidão. Nasceu livre, foi vendido pelo próprio pai, tornou-se escravo, se libertou para defender outros negros, afirma Zulu Araújo, ex-presidente da Fundação Palmares e doutorando em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia. Sem dúvidas, uma das razões que explicam o apagamento de Luiz Gama das páginas dos livros de histórias do Brasil é o apagamento da própria escravidão com a assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão em 1888 pelas mãos da princesa Isabel. Sendo esta uma representante da elite, faz sentido que o trabalho incessante dos abolicionistas de liderança de origem popular, como a de Luiz Gama, tenham sido relegada ao segundo plano. Sobre esse ponto, o historiador Tamis Parron complementa: com o racismo estrutural e o negacionismo em relação às desigualdades socio-raciais e à escravidão, não é difícil entender por que esse grande abolicionista da história mundial não tem sua obra estudada no país.
A importância de Luiz Gama para a história do Brasil repousa na luta pela abolição da escravatura, mas também na extinção da monarquia e na educação obrigatória para o povo. Nesse sentido, segundo o historiador Bruno Rodrigues de Lima, não se pode falar na história da democracia no Brasil sem falar em Luiz Gama. É isso, gente. Esse é mais um vídeo do projeto Reportagens Científicas como contribuição para a educação antirracista. Sigam as redes sociais do NEABI, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que possamos ampliar o debate e até a próxima!